Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema socialista. Você já ouviu falar alguma vez em sistema socialista? O que é o socialismo que tantas vezes nós ouvimos falar na TV, nas redes sociais? Será que é certo falar que qualquer pensamento contrário ao da grande massa é pensamento socialista? Vamos aprender um pouquinho mais então nessa aula. O objetivo da aula é conhecer as características do sistema socialista e como se deu o seu surgimento. Bem, socialize suas reflexões. O que você sabe sobre as suas origens e o seu processo de implementação? Como será que o socialismo foi implementado no mundo, Aconteceu em algum lugar de verdade? Por que ele aconteceu? Você conhece alguma característica real do sistema socialista? O que será que é esse sistema que ficou tão famoso no Brasil nos últimos anos? Bem, sistema político-econômico. No mundo existem dois tipos de sistema político-econômico. O capitalismo, que nós vimos em aulas passadas, e o socialismo. O sistema capitalista vigora desde o século XVIII. No entanto, no século XIX, o capitalismo não estava agradando aos trabalhadores europeus. Em razão da condição de exploração em que viviam, tal fato fez surgir no continente um sentimento de mudança. Esse sentimento de mudança parte dos trabalhadores que percebem que o que eles tinham era apenas a força de trabalho, que não viviam como gostariam de viver. Surgem ideias de que se a sociedade produzia algo, ela devia ter o direito de consumir aquilo que ela produzia. Surge nesse contexto dois pensamentos políticos. O anarquismo, que até data um pouco de antes disso, e visa uma sociedade igualitária, sem nenhum líder, e o socialismo. E é o socialismo que nós vamos dar uma aprofundada nessa aula. Características do sistema socialista. Os meios de produção são socializados. No socialismo, toda a estrutura produtiva, como empresas comerciais, indústrias, terras agrícolas, dentre outras, são de propriedade da sociedade e gerenciados pelo Estado. Então, no ideal socialista, o Estado apenas controla, mas não detém os meios de produção. Quem detém os meios de produção é a sociedade, as pessoas. Então, para acontecer alguma mudança, teoricamente, deveriam acontecer assembleias, votações populares, para que aquilo fosse funcional. Toda a riqueza gerada pelos processos produtivos é igualmente dividida entre todos. Então, se existe uma empresa dentro desse modelo socialista que produz algum lucro, esse lucro deveria ser dividido por igual para todo mundo que trabalha nela. E não apenas, não na forma com que é feito no capitalismo, onde você tem pessoas que ganham muito mais do que outras dentro de uma mesma empresa. É lógico que na prática, conhecendo as pessoas como são e a busca por individualidades, muitas vezes isso acaba não sendo tão funcional. Bem, existia divisão de classes? A inexistência da sociedade dividida em classes, como os meios de produção pertencem à sociedade, existe somente uma classe, a classe dos proletários. Todos trabalham em conjunto e com o mesmo propósito, melhorar a sociedade. Por isso não existiam empregados e nem patrões nessa ideia de implementação do socialismo. Não existiria essa divisão de classes. Todos seriam iguais e o Estado apenas controlaria essa divisão dos recursos no caso. A economia planificada, O que foi a economia planificada? Na ideia de economia planificada, nós temos o controle do Estado. O Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção e o estoque, o valor do salário, o controle dos preços e etc. Dessa forma, não há concorrência e nem variação dos preços.
Aí nós vemos que existem alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos, né? Não levando em consideração qualquer questão de opinião, todos os sistemas político-econômicos apresentam lados positivos e lados negativos. Beleza? Bem, nesse caso aqui do socialismo, um dos aspectos positivos é os preços estáveis, a sociedade tendo algo controlada pelo Estado, sempre vai ter acesso à moradia, vai ter acesso ao que comer. Mas na prática, será que é bem assim que aconteceu nos países que tentaram implementar? Né? Aí começam os lados negativos da história. Muitas vezes essa implementação foi forçada e até mesmo ditatorial contra pessoas que pensavam de formas diferentes. Vamos para uma primeira atividade. Durante o século XX, os países tentaram aderir, ao modelo socialista e introduziram a economia planificada. Mas afinal, o que é economia planificada? Agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa nossa questão aqui. É um modelo econômico onde o Estado controla todos os segmentos da economia, ficando responsável por regulamentar os valores dos salários, a produção e os estoques, fazendo com que não haja concorrência e nem alteração nos preços. Ou seja, não é que no sistema socialista, como muitas vezes se vê na internet, todo mundo tem que dividir tudo, né? Para nós não falarmos falácias, o Estado controla o que é de cada pessoa. Obviamente, né, a ideia era implementar algo mais igualitário. E é aí que na prática não funcionou muito bem. Bem, quais são as bases do socialismo? A classe proletária pôde enxergar uma solução no socialismo, que figurava como um acervo de ideias que tinha como objetivo a implantação de um modelo de sociedade mais justa, para extinguir a sociedade de classes, na qual os capitalistas exploram os trabalhadores. Os ideais iniciais eram: por milhares de anos, né, o mundo foi dividido em classes sociais, ricos, pobres e assim por diante. Com a inserção do capitalismo lá no século XVI, século XV, XVI, nós temos ali o surgimento da classe burguesa. Então, os burgueses exploravam e muito a classe proletária, né, dos trabalhadores. E essa classe descontente começou a buscar alternativas. Nesse contexto surgem alguns pensadores, né? Dentre eles Marx e Engels. A insatisfação e o desejo de mudanças foram reforçados com as ideias de dois grandes pensadores alemães, Karl Marx e Friedrich Engels, que dispuseram de um conjunto de ideias necessárias para a instauração de uma sociedade plenamente socialista. Tais ideias surgiram após um rigoroso estudo sobre o próprio capitalismo. Nenhum dos dois fundou a ideia socialista. O que eles fizeram foi fazer um grande levantamento sobre como funcionava o capitalismo naquela época e pensaram em desenvolver melhor os ideais socialistas para que isso fosse uma alternativa ao capitalismo. Nenhum dos dois, de fato, experimentou o que viria a acontecer nos países que aderiram ao socialismo. Eles apenas implementaram ideias. Bem, vamos para mais uma atividade. Quais motivos levaram à insatisfação do proletariado a partir do início do século XIX em relação ao sistema capitalista em vigor nesse período? Agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta. A classe proletária pôde enxergar uma solução no socialismo, que figurava como um acervo de ideais que tinha como objetivo a implantação de um modelo de sociedade mais justa, para extinguir a sociedade de classes na qual os capitalistas exploram os trabalhadores. Lembrando, surgem esses ideais justamente para tentar buscar uma alternativa. A primeira tentativa de uma sociedade socialista fracassou. Foi a criação da Comuna de Paris. Nessa imagem nós vemos ali, a ideia de uma greve que levou à criação da Comuna de Paris. Vamos ver o que foi a Comuna de Paris, a tão famosa Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi uma tentativa de implementação de um governo socialista. Em 1871, a classe operária revoltou-se contra o governo francês e, com o apoio da Guarda Nacional, tomou o poder em Paris. Seu governo era composto por 90 representantes de diferentes correntes socialistas, eleitos por sufrágio universal masculino. Mulheres não puderam votar. E aí entra uma grande questão. Como eu vou falar que o poder está de fato na mão do povo, se pelo menos metade da população não pôde fazer parte desse evento? Metade da população, que era constituída por mulheres, não podia de fato participar disso. O sufrágio é o processo de escolha por votação e eleição. Importante lembrar que existiram os movimentos das sufragistas, como aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos, que eram mulheres que buscavam o direito ao voto. Países como o Brasil conquistaram esse direito. Bem, onde e como foi a implantação dessa comuna ali? Aliás, da comuna não, no caso do socialismo de fato, Com a Comuna de Paris, aquilo acabou fracassando em pouquíssimo tempo, não deu certo, mas novamente, em 1917, um novo experimento foi visto pelo mundo. E ali a gente até pode falar que, pelo menos por um período de tempo, o socialismo teoricamente deu certo. Deu certo em questão de instaurar uma economia socialista e assim por diante. A implantação do socialismo ocorreu somente no século XX, mais precisamente em 1917, quando o governo monarquista foi derrubado pela Revolução Russa, dando origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na segunda metade do século XX, o socialismo ganhou outros adeptos, como os países do leste europeu, além da China, Cuba e algumas nações africanas, e também asiáticas. No entanto, com configurações socialistas distintas. Percebam que, desde a Comuna de Paris, a implementação do socialismo soviético, surgem correntes de pensamento diferentes. Aqueles que defendem mais o marxismo, aqueles que defendem algumas mudanças, e sempre essas correntes acabam gerando dificuldades para a implementação de um sistema como esses, além de outros diversos fatores. Vamos tentar imaginar o que acontecia na Rússia em 1917. A Rússia era um dos países aliados à Inglaterra e aos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. A família real, a família do czar russo, eles exploravam muito a população russa naquele momento. Numa situação de guerra, pessoas passavam fome, isso gerou revolta. Assim surgem aqueles ditos como os salvadores daquele momento, os bolcheviques, que lutaram contra o regime do czar e tomaram o poder da Rússia, dando origem à União Soviética. Não foi nada pacífico. A família, incluindo as crianças, foram assassinadas nessa tomada de poder. Bem,
Sobre isso, vamos falar sobre as semelhanças de socialismo e comunismo. Será que existe alguma diferença? Quais são as semelhanças, né? Definição de socialismo: sistema econômico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade, mantendo os bens de produção como bens coletivos. Sistema comunista: sistema econômico e político que defende uma sociedade sem classes. Neles, os meios de produção e outros bens pertencem ao governo e a produção é dividida igualmente entre todos. Sobre o sistema político socialista: pode coexistir com diferentes sistemas políticos, mas a maioria dos socialistas defende a democracia participativa. Então, a maioria dos socialistas defendem que todas as pessoas participem ativamente dos acordos políticos. Já no sistema comunista, uma sociedade comunista é apátrida, pois toda a classe trabalhadora seria unida por um ideal maior do que a pátria. Então, os comunistas buscavam, assim, acabar com a ideia ou a existência de países, de pátrias, pois eles falavam que o mundo deveria ser de todos, sem fronteiras. Idealizaram, assim, a Internacional Comunista. É lógico que aí isso nunca aconteceu, de fato. Bem, nessa aula nós estudamos sobre as origens do socialismo, né, e as suas características. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve.